Aranhas. As aranhas são conhecidas por serem criaturas que constroem grandes teias e ficam em seu covil, esperando que algum desavisado fique preso nelas. Entretanto, algumas espécies decidiram ser do contra. Entre elas estão as aranhas da família Salticide, I'm a jumping spider. também conhecidas como papamoscas ou aranha saltadora. Elas desenvolveram um comportamento de caça diferente, muito mais comum em vertebrados e bastante observado em felinos. As papamoscas são aranhas caçadoras que, sem utilizar teias, detectam sua presa com a visão, principalmente pequenos insetos, e os perseguem silenciosamente até estarem bem perto, alinham seu cefalotórax com a visão e os atacam, com um salto injetando veneno para paralisar a presa. A família Salticide teve origem evolutiva no ramo chamado apófise tibial retrolateral, ou RTAs da sigla em inglês, do qual também surgiram as armadeiras e a aranha-lobo, por exemplo. Este grupo, que se dividiu no período Cretáceo, aparentemente perdeu a habilidade de produzir teias, e com isso o desenvolvimento da visão provavelmente foi uma alternativa para as papamoscas conseguirem seu alimento. As papamoscas juvenis ou filhotes já possuem uma visão tão boa quanto as de indivíduos adultos, possuindo olhos proporcionalmente maiores em relação ao seu corpo e quantidades de fotorreceptores constante desde o início de seu desenvolvimento até a idade adulta. Entretanto, por possuir um corpo ainda pequeno, esses fotorreceptores precisam se acomodar de forma compacta dentro do seu cefalotórax. As distâncias focais das lentes aumentam à medida que os seus olhos e a retina crescem, resultando em uma manutenção notável do campo de visão ao longo das etapas da vida. As papamoscas possuem olhos especializados que as proporcionam uma incrível precisão, muito maior do que a que normalmente se encontra em invertebrados, de tamanho semelhante e é necessária para sua estratégia de caça. A aranha da família Salticide com a melhor resolução visual já registrado consegue discriminar ângulos de 0,04 graus, 10 vezes mais preciso do que a maior precisão encontrada dentre todos os insetos, que é uma libélula. Porém, a maioria das salticides possui resolução espacial em torno de 0,13 graus. Para se ter um parâmetro, a resolução dos olhos dos seres humanos é em torno de 0,07, mas nós possuímos cerca de 130 milhões de fotorreceptores, comparado com alguns milhares nas aranhas saltadoras. Por depender da visão para caçar, as papamoscas buscam alimento apenas de dia. Elas possuem 8 olhos, o que é bastante comum em aranhas, apesar de haver aranhas com 6 olhos, 4, 2 e até nenhum. Os olhos das aranhas não são multifacetados como os dos insetos, em vez disso são olhos em câmera, assim como os dos vertebrados, assim como os nossos. O seu par de olhos maiores são chamados de olhos principais ou anterior-mediais. Estes olhos, especialmente grandes nas papamoscas, são os mais especializados. Além desses, ela possui mais 6 olhos secundários espalhados ao redor do cefalotórax, chamados de anterior lateral, posterior medial e posterior lateral. Os olhos delas consistem na córnea, lentes, células cristalinas em cone, também chamadas de corpo vítreo, e a retina. No caso dos anteriores mediais, também existe o tapetum, uma membrana reflexiva presente em animais noturnos, que permite uma maior sensibilidade de luz, porém perde um pouco de definição. Os olhos principais são os maiores responsáveis pela grande precisão da visão dessas aranhas. Eles possuem uma abertura de apenas 10 graus, causado pelo formato alongado dos olhos, como um tubo. Entretanto, ela pode utilizar músculos para movimentá-los até 29 graus para cada lado, de forma semelhante a mamíferos. Diferentemente dos olhos humanos, os olhos das papamoscas possuem 4 em vez de uma camada de receptores. A primeira é a mais especializada em captar detalhes, por ser a que recebe a imagem com menos interferência das outras camadas. Além disso, possui receptores longos com citoplasma relativamente transparente, o que aumenta a sensibilidade. As outras 3 camadas possuem receptores mais curtos e com citoplasma opacos, gerando imagens bem menos nítidas. Então, qual a utilidade deles? A resposta para isso pode estar em aberrações cromáticas. A aberração cromática é quando uma luz incide sobre um material transparente específico, como um sistema de lentes dos olhos principais, e a luz se divide entre suas faixas de comprimento de onda. Cada faixa possui assim uma distância focal diferente, o que seria ruim para um sensor com apenas uma camada de fotorreceptores. Entretanto, quando se trata de múltiplas camadas, este fenômeno pode ser utilizado como um sistema de detecção de cores, colocando cada camada no ponto focal de uma faixa de frequência diferente.
As cores primárias exatas que as papamoscas enxergam ainda não estão claras, mas é um consenso de que a luz ultravioleta é importante para essas aranhas. Estímulos dessa frequência são utilizados para reconhecimento de machos e fêmeas nas aranhas pavão, uma espécie da família dos papamoscas. Mas não só para fim de cortejo, outras espécies também utilizam essa faixa de luz para caçar. Voltando para as camadas, os receptores das camadas 3 e 4 estão dispostos nas distâncias correspondentes para a faixa de luz azul e ultravioleta, respectivamente. Esses receptores não possuem uma camada de pigmento que filtra a luz difusa, além de também não possuírem uma estrutura organizada. Isso leva a concluir que provavelmente essas camadas funcionam apenas como dois gigantes fotorreceptores que se ativam com a presença de fótons em frequências específicas. Foram encontrados pigmentos sensíveis para a luz na faixa da frequência do verde, dos receptores das camadas 1 e 2. Entretanto, essa faixa apresenta um ponto focal apenas na distância da camada 1, como mostrou um estudo de 2012. Este arranjo proporciona à aranha receber informação de uma mesma imagem em duas distâncias focais diferentes e compará-las, sendo que conforme o grau de desfoque da camada 2, isto permite à aranha calcular a distância do alvo. As camadas 1 e 2 possuem um mosaico de receptores muito mais organizados que as outras camadas, o que sugere uma função mais selecionada com a detecção de detalhes, formas e identificação de objetos. Estas duas camadas possuem uma região central com maior resolução espacial, assim como nos mamíferos, chamada fóvea. Este mosaico nas camadas 1 e 2 possui uma estrutura estranhamente em forma de bumerangue, com uma dobra situada sobre a fóvea, e com abertura direcionada para fora do eixo central da aranha, de forma que, juntando as imagens dos olhos principais esquerdo e direito, formam algo próximo de um X. A vantagem disso ainda não está muito certa, mas parece estar relacionado mais com um benefício para o movimento dos olhos e a centralização da fóvea sobre o alvo do que para uma melhor definição da imagem. Os olhos secundários estão dispostos na carapaça de uma forma a conseguir ter um campo visual de quase 360 graus. Além disso, há uma sobreposição dos campos visuais esquerdo e direito na região da frente da aranha. Esses olhos possuem uma função de detecção de movimento e sua localização. Essa informação é traduzida em um número particular de passos de suas patas para girar o cefalotórax e alinhar-se com a fonte do movimento, permitindo os olhos primários acompanhar o alvo. Esta ação consiste em algo próximo ao movimento de sacada dos olhos presente em primatas, mas utilizando a informação dos olhos secundários para buscar o alvo, da mesma forma em que utilizamos nossa audição. A detecção de movimento pelos olhos secundários parece ser utilizado também para detectar movimentos biológicos, isto é, a percepção pelo movimento de características do alvo, identificando se esse objeto é animado, inanimado, se tem características de presa ou predador, ou se é uma aranha semelhante ou não, etc. As informações visuais são processadas paralelamente tanto nos olhos principais quanto nos secundários em pelo menos duas etapas até se unirem no protocérebro, uma região integrativa do sistema nervoso central das aranhas, que possui ligações em várias áreas. Nos olhos principais, a informação é enviada para os respectivos gânglios primários e deste para os secundários, e então desce pelo neurópilo protocerebral, um conjunto de axônios, sinapses e glia, com poucos corpos neuronais. Após o neurópilo, a informação caminha para o protocérebro. Nos olhos secundários, os três outros pares de retina enviam aferências para os gânglios primários respectivos. Dois deles também enviam aferência para o corpo pedunculado em áreas distintas. Enquanto isso, o outro envia fibras diretamente para o protocérebro. O corpo pedunculado é considerado o centro de processamento de visão secundário das aranhas e é proeminente nos papamoscas. Além disso, estudos até então apontam o corpo pedunculado como um centro que extrai informações sobre a direção dos estímulos, principalmente por receber informação visual apenas nos olhos secundários. O protocérebro possui ligações diretas e indiretas passando pelo corpo central para os gânglios subesofágicos, os quais finalmente controlam os movimentos das patas, permitindo a sua caçada prodigiosa. O processamento preciso da informação que ocorre em cada uma dessas regiões ainda precisa ser bastante estudado. Mas uma coisa é certa, ele funciona. Bom, pelo menos na maioria das vezes. Isso é tudo por enquanto. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima.